visitando aqui o pastor José Roberto e a pastora Clemilde de Carvalho, que estão desenvolvendo um trabalho muito bom no bairro Prost Souza, na cidade de Campinas. Pastor Roberto, prazer estar aqui com você, pastora Clemilde, e parabéns desde já pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui na Vila Prost Souza. Mas vocês não são de Campinas, né? Não somos de Campinas. Nós somos de Bauru. Você nasceu em Bauru? Nasci em Piratininga, próximo a Bauru. E você, pastora Clemilde? Nasci em Adamantina, estado de São Paulo. E aí se conheceram aonde? Nos conhecemos em Adamantina mesmo. Meu pai foi pastor em Adamantina e na época eu estava querendo trabalhar no escritório, fui cursar datilografia e ela era minha professora. Olha só. E aí a gente... Quer dizer que você é do tempo que curso profissionalizante era curso de datilografia? E como é que... Você é filho de pastor? Eu sou filho de pastor. Muito bem, você não? Também. Também, pastora Clemilde? Olha só, então os dois são filhos de pastores, se encontraram, se apaixonaram, se casaram. Tem uma filha, né? Uma filha. Priscila. Priscila. Uma filha. Ela está com que idade? 26 anos. Hoje já é casada. Vocês já são avós? Somos avós. É Temos uma netinha chamada Giovana. Uma bênção de Deus para as nossas vidas. Ah, mas todo avô e toda avó é coruja assim, né? Mas como é que começou a sua vida ministerial? Minha vida ministerial começou aos 12 anos de idade, quando eu fui chamado, para o ministério. Mas aí você auxiliava seu pai? Não, nessa época eu ainda frequentava a igreja quadrangular em Bauru, do reverendo Jaime Palharim. E a partir daí, meu pai começou a pastorear igrejas, congregações na cidade de Bauru, e a gente já começou a acompanhá-lo no Ministério do Louvor, ajudando, e futuramente também trabalhando no escritório da igreja, e de forma que toda a tramitação burocrática da época, aqueles relatórios que eram feitos ou datilografados ou então a caneta mesmo, bem grande, umas folhas rosa, amarela, com carbono. Hoje é coisa do passado, né? Mas a sua vida ministerial começou quando? Em 1981. Em 1981, meu pai estava pastoreando a igreja de Nova Odessa. Nessa época eu comecei a cursar o Instituto Quadrangular, e a partir do momento da formação, da formatura, eu fui a obreiro licenciado. Na época, nossa região eclesiástica era Campinas, e logo depois também a gente se casou. Primeiro você se tornou obreiro credenciado? Licenciado. Na época era essa nomenclatura? Licenciado. Hoje é credenciado, né? E depois que vocês se casaram? Depois nós nos casamos. E de Nova Odessa, após o casamento, você assumiu alguma igreja ou continuou trabalhando com seu pai? Em Nova Odessa eu pastoreei pontos de pregação. Eu pastoreava 2 pontos de pregação nos bairros do SECAP, casas populares, e também na Vila São Jorge, que já tinha uma igrejinha ali na Vila São Jorge, e eu e a pastora assumimos aquele trabalho pastoreando aquela igreja por algum tempo, até a transferência do meu pai para a cidade de Atibaia, quando novamente ele me convidou para auxiliá-lo, e a gente, seguindo o ministério, o chamado, acompanhamos ele para continuar auxiliando ele em Atibaia. De Atibaia, fomos para Avaré. Em Avaré já era uma superintendência religiosa. Mas você foi com seu pai também para Avaré? Fui para auxiliá-lo também, Ah, sim. Fui para auxiliá-lo em Avaré. E depois desse período de experiência como pastor auxiliar, quando é que você assumiu sua primeira igreja como titular? Meu pai foi transferido para a região de Tupã, e em Tupã também era uma sede regional, e
houve um problema em uma das igrejas, né, da região, quando o pastor pediu para sair da igreja e voltar para São Paulo, para a família dele. A igreja ficou sem pastor. Foi nesse momento então que o meu pai, que era superintendente, conversando com o pastor Jaime Palharim, nos indicou para que nós pudéssemos assumir a igreja de Junqueirópolis. E aí tudo correu bem, o pastor Jaime aprovou e nós então tomamos posse como pastor titular na cidade de Junqueirópolis, isso no ano de 1984. Onde tivemos lá a visita da pastora Sônia. Foi lá que a gente conheceu a pastora Sônia, minha esposa dela, tá certo. Que é a avó, acho que morava lá, né? Isso, é verdade, olha, 84? 1984. E de lá vocês foram para onde? De Junqueirópolis fomos transferidos para a cidade de Bastos. Pastoreamos por quase um ano a cidade de Junqueirópolis, e quando Bastos teve uma transferência, então nós fomos transferidos para Bastos para estarmos pastoreando a igreja e darmos continuidade ao ministério. De Bastos? De Bastos nós viemos para Indaiatuba. E quando é que veio para Campinas? Para Campinas nós viemos em 2004. 2004, aí você assumiu a igreja do São Vicente. Jardim São Vicente. Jardim São Vicente. Depois a igreja do Jardim Paulsurama. E aí finalmente chegou aqui? E finalmente em 2013, em dezembro de 2013, nós assumimos a igreja da Vila Próximo de Souza. Que bacana, bem rodados, hein? Mais ou menos. Pastora Clemilde, isso traz muita experiência na vida ministerial como pastora, né? Me diga uma coisa, para o pessoal que está assistindo a gente aqui pela internet, é bastante diferente o povo de uma cidade para outra? Bastante. E aqui, dentro de Campinas, então vocês já estão na terceira igreja dentro de Campinas, e de um bairro para o outro, é diferente ou dentro da cidade isso não muda muito? Diferente. Diferente? Diferente. Não é uma diferença grande, tá? Dentro da cidade? Dentro da cidade. Mas tem diferença, sim. E de cidade para cidade? De cidade a diferença já é bem grande. Né? A gente já percebe isso. Sim. Bom, eu gostaria que você contasse para a gente, pastor José Roberto, como que é o dia a dia aqui do trabalho na Vila Próximo de Souza? O que vocês fazem? Quais são as atividades? Nossas atividades aqui na Vila Próximo de Souza são os cultos que temos de terça-feira. É um culto de oração. Nós temos um momento de louvor, adoração, oração pela família, pela igreja. É um culto onde nós damos mais atenção ao ensino da palavra e também à oração. Isso é básico para nós. Isso na terça-feira? Na terça-feira. E depois? Depois nós temos quarta-feira, os cultos são nas células. Temos 3 células funcionando. Só de quarta-feira? Só de quarta-feira. E as células vocês que dirigem ou são seus auxiliares? Às vezes a gente, às vezes auxiliares, né? Nós variamos, né? E eu estou procurando treinar, né, os nossos auxiliares para poder... Então você tem uma escola de líderes? Temos uma escola de preparação de formação de líderes. Depois da quarta-feira com as células? Quarta-feira com a célula. Na quinta-feira nós temos a base de oração dentro do projeto AMAI, que é uma base de intercessão, onde temos 9 pessoas que estão todas as quintas-feiras orando pela salvação de almas, para conquistarmos pessoas para o reino de Deus e termos um crescimento aqui da nossa igreja, da Vila Próximo de Souza. Isso é feito aqui? Isso é feito aqui mesmo. A primeira base está sendo aqui
temos a intenção de expandir, né? Fazer outras bases em outros lugares, tá? Mas a primeira está sendo aqui. Aí todos estariam reunidos no mesmo dia e horário, só que em locais diferentes. Em locais diferentes, onde estaremos orando pela E depois da salvação. quinta-feira? Sexta-feira é o nosso culto de libertação, poderosa corrente, onde nós estamos aqui intercedendo pela restauração do povo, cura divina, libertação, enfim, as pessoas que precisam serem libertas, restauradas, estão sempre vindo para receberem de Deus essa bênção, que certamente Ele está fazendo isso acontecer aqui nesse lugar. Aí chega o final de semana. Final de semana é o pico de atividade da igreja, né? Pico de atividade. Final de semana temos o sábado, que a mocidade trabalha intensamente, temos jovens, adolescentes trabalhando. No domingo nós temos a escola bíblica dominical pela manhã, logo depois é o ensaio do conjunto, né, da nossa equipe de louvor, conjunto instrumental, e à noite às 7 horas, 19 horas, nós temos o nosso culto da família, culto esse que temos sentido a presença de Deus, a bênção de Deus, e o Senhor está operando poderosamente. Pastora, a gente espera. Pastora Clemilde, você participa de todas essas atividades, você prega na igreja também. Como é a atividade da mulher, a copastora, a pastora auxiliar do pastor? Participo de tudo, pastor. É intensa a atividade? Prego, trabalho com o grupo das mulheres também, né? Ainda é grupo de mulheres para nós, né? Alguns lugares da rede. Visitas, né? Santa Ceia, nos lares, para as pessoas. Visitação nos lares? Muito bem. Enfim, em tudo a gente está envolvido. Pastor Roberto, sem o auxílio da esposa? Seria difícil, muito difícil mesmo. Eu agradeço a Deus pela pastora Clemilde, adjutora. Ela é 100% comigo, tem me ajudado, tem sido para mim o complemento que eu preciso na minha vida, ministerial, pessoal. E um detalhe também, pastor Adenir, é que na nossa igreja nós temos pioneiras, senhoras com mais de 60 anos, 70, 80 anos. Estas irmãs, algumas vezes são impossibilitadas de vir à igreja. E nós, juntamente com a pastora, às vezes mais a pastora e também a pastora Priscila, minha filha, tem dado uma assistência, orando com elas e auxiliando elas, até a gente levando também para consultas médicas e dando a ceia para elas. Enfim, nós temos cuidado dessas irmãs pioneiras e às vezes até o momento em que elas partem são recolhidas pelo Senhor. Graças a Deus nós temos tido esse apoio e dando esse apoio também para essas irmãs pioneiras aqui na nossa igreja. Muito bem, pastor José Roberto, se o pessoal que está nos assistindo pela internet quiser conhecer um pouco mais aqui do trabalho desenvolvido na Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Prost Souza, em Campinas, qual é o endereço? Tem algum telefone de contato, algum e-mail? Como é que as pessoas fazem para ter essa aproximação com vocês? O nosso endereço aqui na Vila Prost Souza é Rua Antônio Matalo, número 36. Um ponto de referência é o posto de saúde do Jardim Aurélia, certo? Ele fica uma quadra para cima, já é a rua da igreja, tá? E é muito fácil a localização. Além disso, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo da igreja do Evangelho Quadrangular, no WhatsApp, e temos também, me parece, no Facebook, né? Temos equipe Souza. Temos equipe no Facebook? No Facebook, tá? E do WhatsApp qual é o número? 99513-7915. 99513-7915. Tem algum telefone, pastor Roberto? Tem o meu telefone residencial, que é o 3897-2699. É bom lembrar que o código aqui em Campinas é 19. 19. Código 19, tá bom?
eu quero agradecer a vocês nos receberem aqui, parabenizá-los mais uma vez pelo trabalho que estão desenvolvendo, por toda essa história rica ministerial de tantas experiências em pontos diferentes do nosso estado, e convidar você para vir conhecer esse trabalho aqui na Vila Prost Souza, em Campinas. Um abraço a todos. Obrigado. Nós agradecemos.